Olá, tudo bem? O meu nome é Celiane e esse é o meu sinal. Eu estou fazendo esse estágio pedagógico em Letras Libras. O nome da tutora é Rosemary. Então, esta apresentação tem como foco de pesquisa o ensino da educação exclusiva. O programa de extensão mostra a acessibilidade e inclusão educacional. O projeto de extensão é Práticas Pedagógicas na Educação Básica e Educação Especial em Tempos de Ensino à Distância, produto virtual Trilha Pedagógica. E o tema é Metodologia de Ensino Bilíngue para Surdos. O meu projeto tem como tema Metodologia de Ensino Bilíngue para o Surdo. Eu escolhi esse tema porque por muito tempo existiam obstáculos e dificuldades para o surdo aprender. Mas agora, com a tecnologia e os meios sociais de informação, é possível o que antes era muito básico. Agora o surdo consegue melhor. O surdo consegue aprender através do bilinguismo, sendo que a sua primeira língua é os sinais e a segunda é o português escrito. O Decreto 5626 de 2005 e também a Lei 10436 de 2002 explica que nas escolas é importante ter o bilinguismo, ensinar para o surdo, para que ele aprenda a se desenvolver a parte visual e a sua cultura. Tem como objetivo proporcionar elementos para o desenvolvimento e a manutenção das habilidades linguísticas, tanto em língua de sinais como em português na modalidade escrita. Segundo, estruturar habilidades que se adaptam e alternam ao longo de anos para chegar à realidade da educação de surdos no Brasil. E terceiro, proporcionar aos estudantes surdos com acesso limitado à língua de sinais mais conhecimento da sua própria língua e o português escrito. A abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização de duas línguas, a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte. Atualmente no Brasil, algumas escolas ficam muito preocupadas em como o surdo vai aprender o português escrito e acabam deixando a língua de sinais de lado. Eles pensam que o português é melhor e mais importante e acabam desprezando a cultura surda. Mas alguns surdos podem pensar em comparação, os seus direitos não são respeitados. Em vários locais onde vão, não existe acessibilidade. E isso causa muitos problemas, por isso o bilinguismo é importante. É necessário mostrar para o surdo que a língua dele é importante. E a sua cultura também. Também é importante mostrar a respeito da comunicação básica, a leitura, para o ensino do surdo e a Libras. A metodologia deste projeto envolve a preocupação que as escolas têm em ensinar o português escrito. Mas será que só isso é o suficiente? Não é. Para o ensino dos surdos, precisa da língua própria deles. Primeiro a Libras e, em segundo lugar, o português escrito. Então, o objetivo foi demonstrar isso numa escola bilíngue de Taguatinga, localizada em Brasília, que ensina o bilinguismo. Nesse projeto mostrou, nessa escola fundamental, a respeito de alguns surdos que poderiam aumentar o seu conhecimento através da sociabilização e do contato que tem entre eles dentro da escola. E o projeto demonstrou essa parte do ensino da Libras. Alguns professores e outras pessoas que trabalhavam lá dentro também tiveram contato com esse projeto que eu idealizei, através das trilhas de aprendizagem. E lá estava mostrando desenhos, fotos e às vezes até vídeo com o tema da surdez. Também mostrava em português
mais a respeito do projeto do estágio e da trilha. E as letras faziam comparação das palavras em português, que eles poderiam ver e comparar, e depois aplicar em Libras, para ver se tinham entendido de forma fácil ou não. E assim mostrava o progresso do aprendizado desses alunos, se eles estavam, sim, aprendendo e aplicando o que aprenderam no ensino fundamental. E depois cada professor poderia também aplicar nas turmas que eles davam aulas, para ver o progresso de seus alunos, independente se estavam no ensino fundamental ou não. Cada um poderia aplicar no seu grupo. A respeito de informações da instituição escolar, essa escola é a Escola Bilíngue de Libras e Português Escrito de Taguatinga. Está localizado no município do Distrito Federal, em Brasília, e tem cerca de 310 alunos. A área de ensino é Educação Básica e EJA. Atende de manhã, de tarde e de noite. No quadro de funcionários são 39 professores e 2 funcionários de limpeza e serviços gerais. Aqui tem uma foto da escola e do local. A Escola Bilíngue de Libras e Português Escrito de Taguatinga é uma escola pública, integral, especializada, que atende da educação infantil ao ensino médio e também o EJA. É uma escola inclusiva, seus alunos possuem desde surdez leve a surdez profunda, alguns têm implante coclear ou não, são oralizados, outros são codas, que são filhos ouvintes de pais surdos, outros são filhos de intérpretes, alguns têm dificuldade fonoarticulatória, e também existem aqueles que têm outras necessidades e também que não são surdos. Nessa escola possui cerca de 310 estudantes atualmente, e ela é localizada no Distrito Federal. É a primeira desse tipo, que tem 2 línguas sendo ensinadas, que é a Libras e o português escrito. É principalmente usado recurso visual para ajudar aqueles alunos que são surdos a entender melhor o português. São usadas várias estratégias de trabalho pedagógico para poder ajudar esses alunos a terem uma interação da toda a rede natureza com o ser humano. Eles também têm estratégias de recursos que são utilizados em conjunto para participação em circuitos, feiras e campeonatos. São estratégias que são utilizadas de forma a utilizar recursos materiais e tecnológicos. Eles têm campeonatos entre eles. E todos esses alunos estudam juntos para aprender essa integração. O surdo e a importância da comunicação em língua de sinais. O direito legal ao uso de Libras, língua de sinais brasileira. A língua é própria do ser humano. Sem uma linguagem, não tem como o ser humano sentir sua própria identidade. Por isso é importante que o surdo tenha sua própria língua e não seja obrigado a oralizar. Isso não é normal para o surdo. Ele utiliza uma comunicação visual,
Se isso não acontecer, ele vai se sentir sozinho, excluído, não vai entender sua própria identidade. Não pode ser feito dessa forma. Então, precisamos lembrar que existe o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Esse é muito especial. Isso aconteceu devido ao dia para comemorar a marca de 19 anos da Lei número 10.436 de 2002. Essa lei mostra que é necessária uma acessibilidade para o surdo, através do uso da língua de sinais e o reconhecimento da comunidade surda. A acessibilidade ultimamente tem sido difícil, mas é preciso desbloquear isso, para que as pessoas aprendam e não tenham preconceito, e ajudem a comunicação surda, para que eles se sintam incluídos com os ouvintes. Comunicação do surdo com a sua família. Quando a família rejeita a língua de sinais natural ao surdo, ele rejeita o próprio surdo e o coloca em um lugar de demérito. Então é necessário que a família saiba usar a língua de sinais com o surdo, para que ele sinta parte da sua família e não excluído. Foi dito pela Alessandra. O conhecimento da língua de sinais é muito importante para ter a comunicação com a família do surdo. Se não houver esse conhecimento, não vai ter uma boa comunicação. O surdo não vai se sentir parte da sua família. Então aqui vem mostrando mais a respeito da importância de ter uma comunidade surda e que a cultura do surdo seja respeitada na sociedade. Que tenha essa troca a respeito da língua de sinais, para ele se sentir incluído. A língua própria do surdo demonstra mais do que uma só língua, mas mostra a sua cultura, a forma como ele se sente empoderado na sociedade, a sua afirmação da identidade. Então, se a família do surdo não comunica com ele através da língua de sinais, vai ficar muito difícil para ter essa união e essa troca entre os familiares, e o surdo vai se sentir excluído. A comunicação na família também demonstra que é muito importante para ter uma interação social com o surdo e ele aprender mais a respeito do processo da vida. Mas, por exemplo, em algumas famílias, os surdos usam apenas alguns gestos caseiros. Ele não aprende claramente a respeito de uma boa comunicação. Então, se a família utiliza apenas alguns sinais caseiros, ele não vai ter uma estrutura certa de uma língua. Ele não vai aprender de forma clara e entender exatamente o que foi dito. Então, alguns sinais caseiros são muito básicos, muito simples. Não têm a propriedade de uma língua. Não ajuda para o surdo entender claramente. E isso demonstra uma falta de comunicação. A Libras é a língua própria do surdo, que demonstra tudo o que precisa ser dito e mostra a sua cultura. É importante que isso aconteça. A comunicação com a Libras é indispensável para ter a união com a sua família. Comunicação na escola. Algumas escolas parecem prisões, já outras escolas parece que dão asas. Então, a oferta do AAE, que é o Atendimento Educacional Especializado, é fundamental para a efetivação da proposta da educação bilíngue nas escolas. Isso demonstrou pelo decreto
5626 do ano de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002. Mostra a acessibilidade da escola bilíngue. Foi instituído pelo Ministério da Educação, em parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. É necessário que tenha isso dentro da escola, um ensino bilíngue, com professores e intérpretes que sabem bem a língua de sinais, para poder ajudar no desenvolvimento do surdo e da escola bilíngue. Essas escolas são obrigadas a ter um intérprete para ajudar na comunidade surda e ajudar no desenvolvimento da língua de sinais. É muito importante que tenha isso, para ter um ensino de qualidade. Os surdos e a pandemia. Então, pode ser que com a falta de comunicação boa do surdo com a sua família, ele tenha necessidade de ir para um hospital, ser internado na UTI, tem essa dificuldade de comunicar. Como que o surdo vai conseguir pedir e explicar exatamente o que ele precisa no hospital? Como que ele vai comunicar para o médico e o médico conseguir ajudá-lo nessa internação, nesse momento, mostrando as receitas médicas, os medicamentos? Como que ele vai poder mostrar isso para sua família? Sem a Libras não existe essa comunicação, existe uma barreira. Por isso é importante ter esse respeito à acessibilidade do surdo, principalmente nos hospitais, para ter a comunicação e ajudar para uma melhor saúde do surdo. Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeito a pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante sempre ter em mente que o surdo tem o direito de ser surdo. Nós não devemos mudá-los, devemos aceitar, ensiná-los, ajudá-los. Temos que permitir eles serem surdos. Para ter essa comunicação é importante. Ajudar o surdo a ter acessibilidade. Aprender melhor numa escola bilíngue ou às vezes ir num hospital. Isso é importante para surdo aprender bem e ter a união. Não pode simplesmente desprezá-los, é preciso respeitar o direito que eles têm de usar a língua própria dentro do Brasil. Então foi isso, muito obrigada a todos. Essas foram as referências utilizadas nesse artigo. O meu projeto de estágio foi feito, mas a parte mais difícil foi passar do português para sinais, porque como eu sou surda, essa não é uma parte que eu consigo fazer, eu dependo de ajuda dos ouvintes nessa parte de interpretação, para me ajudar nos slides, passar o conteúdo para o computador com detalhes. Então essa foi a parte difícil do projeto. Alguns tinham problemas, alguns estavam ocupados, não podiam me ajudar, então procurar pessoas que me ajudassem nesse sentido no prazo certo, que foi até agora, nesse último dia, que finalmente concluiu, eu sinto mais aliviada, mas eu senti que foi uma parte mais difícil para mim, principalmente por causa da necessidade visual, dos slides, e passar esse projeto realmente não foi fácil, foi a parte mais difícil. E também ir pessoalmente no estágio foi difícil por causa da pandemia. A gente sabe que essa não foi uma fase muito fácil. A professora Rosemary teve paciência, ela me ajudou com as minhas dúvidas do projeto, alguns relatórios que precisavam de fazer, as regras para terminar a tempo, para os slides ficarem certinhos. Foi um pouco difícil, mas deu certo, com esforço a gente conseguiu. Alguns intérpretes que me ajudaram para passar os detalhes para o computador, para o português, realmente foram muito importantes, porque Libras é minha primeira língua e português é a segunda. Então, às vezes, ficava pesado nesse sentido. Também agradeço a alguns alunos dentro do grupo, 2 ou 3 pessoas que me ajudavam quando eu tinha dúvida e perguntava. Mas, assim, dentro tinha mais português, eles compartilhavam coisas do YouTube, de ouvintes e conversavam. Às vezes faltava um pouco de interpretação, cobravam os slides em português,
e faltava um pouco de informação em língua de sinais, mas eu agradeço que tinha um aluno que compartilhava em sinais também, ele respeitava o surdo, parabéns para ele, isso era muito bom. Mas alguns slides precisava de ter também ali um intérprete para ficar mais fácil para o surdo entender. Isso seria muito importante. A gente sabe que às vezes é muita informação, só que em português fica difícil compartilhar, o surdo não vai conseguir entender. No grupo precisa, porque lá tinham 3 surdos, né? Isso às vezes pode parecer uma falta de acessibilidade. A gente sabe que vocês se esforçam, mas a faculdade Tolo seria importante ter mais acessibilidade nessa questão para os surdos. Faltou um pouquinho essa parte visual para nos ajudar nas informações. Então, seria bom se melhorasse nesse sentido também, cobrar um pouco mais a interpretação, para não deixar o surdo se sentindo um pouco de lado por falta de informação, ou sentindo desprezado de algumas formas. A respeito dos slides também, que eram em português, mas no geral eu agradeço, consegui tudo com a ajuda, muito obrigada.